Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, para você, para os ouvintes, para todo mundo que nos assiste também. Vera, nós estamos aí vivendo dias que prometem ser bastante movimentados em relação à discussão de assuntos bem importantes. Então, a gente tem projetos de ajuda para o Rio Grande do Sul, tem a discussão da regulamentação da reforma tributária e tem o mover também. E quando a gente fala mover, nós estamos falando daquela desoneração da folha de pagamento. Será que a gente vai ter alguma decisão em relação a esse tema nessa semana, Vera? Tem essas duas decisões para serem tomadas, Cássia. A Câmara tenta analisar hoje o mover, que é o projeto de mobilidade verde, que cria aí uma série de incentivos no total de 19 bilhões para empresas do setor automobilístico que investirem em inovação, em descarbonização, e é um projeto que vai de agora até 2028. E por que ele está ameaçado? Porque ele foi instituído primeiro por medida provisória, que caducaria em abril, mas foi estendida por mais 60 dias e convertido num projeto de lei, só que o prazo da MP se mantém. Então tem até dia 31, ou seja, até sexta-feira agora, para votar esse projeto na Câmara e no Senado. O Senado já pautou para quarta-feira, mas antes ele tem de passar na Câmara hoje ou amanhã. O Arthur Lira marcou uma sessão extraordinária hoje, inclusive com desconto de ponto, para tentar votar esse projeto. Mas por que ele está gerando muita polêmica? Não tanto pelo mover em si, mas por um jabuti que foi colocado nele, que é essa questão da taxação das blusinhas, taxação das compras de até $50 nos sites internacionais, principalmente chineses. Até hoje não tem um consenso a esse respeito, a gente falou bastante disso aqui semana passada, não se chegou a uma conclusão, vai haver reunião de líderes para tentar chegar a um acordo, e o relator, o deputado Átila Lins, está defendendo que se vote de qualquer maneira, com acordo ou não, para passar ou para derrubar. Então, tem essa grande expectativa em relação a isso. Sobre a desoneração / reoneração, o governo anuncia nessa semana que tipo de mágica ele vai fazer para compensar os gastos para manter a desoneração escalonada até 2028. Então, o ministro Fernando Haddad deve anunciar nessa semana, que é curta, até quarta-feira, quais serão as fontes para bancar o acordo que ele fechou para reonerar paulatinamente tanto os 17 setores da economia que mais geram emprego, quanto os municípios. Então tem aí essa expectativa do anúncio por parte da Fazenda. A semana curta ainda tem sessão de análise de vetos do presidente Lula, e ficou para essa semana aquele polêmico veto das saidinhas. Ele vetou um trecho pequeno da lei que proíbe as saidinhas, e com isso o presidente permite, com o veto dele, que os presos saiam para visitar a família em circunstâncias muito específicas. Então, esse veto deve ser analisado na sessão do Congresso na quarta-feira. Então, uma semana curta, com tudo concentrado e muito foco nessas questões econômicas, Cássia. E o governo já deu alguma pista de como pode ser feita essa compensação que teria que ser anunciada aí até o fim da semana? Olha, todo mundo está esperando que vai vir uma taxação em cima de outros setores. Então, como o cobertor é curto, para você desonerar alguns, você pode sobretaxar outros. Isso seria bastante impopular e talvez esticasse o problema sem resolvê-lo. Essa ideia de taxar as compras até $50 poderia suprir uma parte da necessidade que você tem de receita, mas é considerada muito impopular pelo governo. Então o Lula está bastante refratário a essa ideia. Ele, semana passada, disse que a tendência dele seria vetar se a Câmara e o Senado aprovarem isso. Então ainda está muito nebuloso, Cássio, o que vai vir de anúncio por parte do ministro Fernando Haddad, e também qual vai ser o comportamento do governo nessa outra questão da taxação das compras, porque enquanto Lula falou isso, o Haddad e o Geraldo Alckmin, eles teriam interesse
na taxação, sim, dessa compra. Eles concordam com o setor varejista e com o setor da indústria, que acham que tem uma competição desleal, desigual, vinda desses produtos chineses que entram sem nenhum imposto de importação no Brasil. Vera Magalhães, vamos acompanhar para ver o que acontece, sempre contando aqui com a sua análise e também as suas informações de bastidores. Vera que volta mais tarde à nossa programação, conversando com a Carolina Moran, aqui dos nossos estúdios. Até mais, Vera. Até mais, Cássia. Um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde.